Antes de entrarmos na poderosíssima palavra de Deus, vamos orar, buscar a direção do nosso Deus e Pai. Vamos nos colocar à disposição de Deus, para Deus abrir a nossa mente, para o Senhor Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, vamos orar para Deus mostrar para nós tantas coisas que estão aqui na sua santa palavra e que nós lemos, relemos, repassamos e muitas vezes não entendemos ou não conseguimos entender. A culpa disso não é de Deus. A culpa é nossa. Porque às vezes estamos lendo a Bíblia pensando em outras coisas. Às vezes estamos lendo a palavra de Deus como obrigação. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Abre, Pai querido, o nosso entendimento. Dá-nos, Senhor, da nossa graça. Ou melhor, Senhor, dá-nos da Tua graça, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entendermos as coisas que estão escritas aqui, que às vezes a gente passa por cima, Senhor. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a terem pleno e total entendimento de tudo. Abre a nossa mente, às vezes tão fechada para a verdade, porque muitas vezes nós não queremos a verdade, não. Nós queremos, Senhor, aquilo que é conveniente para nós, que é bom para nós. Então eu peço, Senhor, fala conosco. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode, não há nenhum tipo de impossível para o Senhor. Fala conosco. Dá-nos a sabedoria para entendermos tantas e tantas coisas que estão na Tua palavra, para entendermos este verdadeiro tesouro que é a Tua palavra. Esta é minha oração, Pai. Te engrandecendo, te adorando, te cultuando, em primeiro lugar te cultuando, mas também bendizendo o Senhor no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, irmãs, pessoal aí que nos acompanha. Deixa eu terminar também com este fundinho de café aqui, ó, né? Já viu aí? Se não fica frio, e já viu, né? Vamos abrir a Bíblia, porque hoje eu quero trazer para vocês muitos esclarecimentos a respeito da Bíblia. Vamos abrir aqui na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então é segunda Timóteo. Não é segundo, é segunda, porque é segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vou ler 17 também. São duas passagens muito conhecidas, e depois eu vou falar tanta coisa aqui, e você que vai ouvir,
vai começar a lembrar de coisas. Eu tenho convicção disso. Você sabe o que quer dizer a palavra convicção? É certeza inabalável. Eu tenho essa certeza. Que enquanto eu estiver falando, você vai começar a lembrar de coisas, de pessoas. Porque esse é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz. Ele traz um alerta. E se por acaso, amanhã ou depois, você estiver em algum lugar e começarem a fazer isso, você vai lembrar também, porque o Espírito Santo vai te lembrar, porque você já aprendeu. Né? A gente só pode, entenda isso, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. A gente só pode lembrar de coisas que nós já vimos, já lemos, já aprendemos. Senão como é que nós vamos lembrar? Não tem jeito, não é? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você tem a Bíblia? Acompanha comigo aí. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu ficar bem posicionado aqui, porque está tudo aqui, ó. Está aqui. Vou trazer até um pouco mais para frente. Irmão, irmã, eu quero trazer para você o seguinte. Existem algumas coisas que as pessoas apresentam como pregação da palavra de Deus e que na verdade não são. E eu quero que você, a partir de hoje, aprenda. São muitas coisas, né? Eu vou falar aqui o que der para falar, e um outro dia eu falo. Lembra aquele estudo que eu falei para vocês, que eu fiz a seguinte pergunta? Para a gente receber um milagre, precisa de fé. É indispensável a fé. Né? Segunda-feira, na programação da manhã, eu vou trazer o estudo completo para vocês. E, meu amado, minha amada, existem erros de pregação. Paulo certa vez falou, olha, o importante é que eles preguem Cristo. Se pregam por amor, por contenda, não falou? Quando Paulo falou isso, o importante era que o nome de Cristo fosse levado. Nem que fosse pelo dinheiro. Porque muitos naquela época já faziam isso por dinheiro. Por que era importante? Quer dizer, por que Paulo escreve? O importante é que se pregue Cristo. Colocando assim, de um jeito ou de outro, pregar Cristo é mais importante do que não pregar. E muita gente usa isso para dizer, não, deixa eles lá fazerem do jeito deles. O importante é que estão falando de Cristo. Isto era assim, da forma que Paulo escreveu mesmo, 60, 70, um pouco antes de 70 depois de Cristo, 65 depois de Cristo, né? Era assim, porque não existia
a palavra de Deus escrita. Deus ainda estava mostrando, através daqueles homens, dos apóstolos, o que deveria conter a palavra dele. Então, todo mundo que falasse de Jesus estaria ajudando a propagar o reino de Deus. Depois que a Bíblia ficou pronta, nos seus 66 livros, né, separada em Velho e Novo Testamento, separada por capítulos em versículos, porque não foi escrito desse jeito aqui. Pensa que a Bíblia foi escrita 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e aí Paulo foi escrevendo, versículo 1, não, é uma carta. É uma carta, é linha corrente. Isso é trabalho de homem, inspirado por Deus, óbvio. Né? Dividir a Bíblia desta forma aqui, em capítulos, em versículos, o livro de Salmos, de Cantares, obviamente são versos, porque são poemas, letras de música. Né? Então era importante que se falasse de Jesus, até porque pouco se conhecia de Jesus. Conhecia-se aquilo que os apóstolos saíam pregando, e não era todo mundo que ouvia e que tinha acesso às pregações dos apóstolos. Hoje não. Hoje todo mundo, né, tem a sua Bíblia. Hoje a Bíblia está traduzida, eu posso estar errando aqui, eu não estou falando com absoluta certeza, eu devo estar falando a menos, eu procuro sempre falar a menos do que a mais. Mas em 2.000 e lá vai, quase 3.000 línguas e dialetos no mundo todo, a Bíblia é traduzida e escrita. Então hoje é muito importante que se fale do Cristo da Bíblia, não do Cristo que as pessoas inventam. Então é importante que se fale de nosso Senhor Cristo Jesus, exatamente como está na Bíblia, porque lá na época de Paulo não tinha exatamente como, entende? Não sei se isso você está me entendendo. Agora nós temos. Então, quando a gente vai pregar a Bíblia, a gente não pode fazer da Bíblia um livro de alegorias. Você sabe o que são as alegorias, né? Fevereiro aí tem carnaval no Brasil todo, né? Aquelas fantasias, aquelas coisas lá são apresentadas como alegorias. E a Bíblia não é um livro de alegorias. Por exemplo, olha, absurdos que você precisa ficar sabendo. Você está vendo como já não é mais assim? Aquilo que Paulo escreveu era verdade para aqueles dias, já não é mais verdade para hoje, não é verdade absoluta hoje. Porque a verdade absoluta hoje é a Bíblia. Mas olha só, outro dia tinha um sujeito aí ensinando que os jebuseus, ele falava em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, capítulo 20, versículo 17, e Josué, capítulo 3, versículo 10. Então ele estava dizendo que os jebuseus, os heteus e os amorreus, jebuseus, heteus e amorreus, simbolizavam, ele estava pregando isso, ele estava alegorizando a Bíblia, erradamente. Ele estava dizendo que os jebuseus, heteus e amorreus simbolizavam o diabo, a carne e o mundo. Onde que ele tirou isso? Da Bíblia não é. Ele tirou da onde? Da cabeça dele. Ah, são três, é o diabo, a carne e o mundo. Tá certo.
Tinha um outro que dizia que os amorreus significava que Deus deseja a morte do eu. Amorreus. Deus deseja a morte do eu. O eu morreu. Amorreus. Olha. Você entendeu? O que ele fez? É uma loucura. Mas é assim que se prega. Amorreus quer dizer morreu o eu. Na cabeça dele era isso. Outros estavam dizendo por aí, sabe aquela passagem em Marcos, né, onde os amigos levaram o paralítico para ser curado por Jesus, sabe? Então, eles estão pregando que os amigos daquele paralítico simbolizavam, alegorizavam amor, compaixão, misericórdia e companheirismo. Da onde que eles tiraram isso? Você sabe de onde? Eu não sei. Então eu quero dizer para você, olha, essas coisas, cuidado. Fica com o que está na Bíblia, não vai além do que a Bíblia fala. E não fique para trás daquilo que a Bíblia fala. Fique exatamente no que está na Bíblia. A Bíblia nunca falou essas loucuras. Alegorizar é um método de interpretação extremamente perigoso. A reforma protestante, lá de 1500 e alguma coisinha, né, tinha como um dos líderes Martinho Lutero, que era um alemão. E ele defendia que a interpretação bíblica tem que ser literal. Por que ele defendia isso? Porque já naquela época gostavam de alegorizar. Ensinavam errado. Então ele falou, peraí, vamos parar tudo, vamos colocar tudo literal, quer dizer, do jeito que está escrito aqui. Irmã, olha o que a minha querida irmã Isabel escreveu aqui. Eu vou rir, né, irmãos? Eu vou rir porque é óbvio que ela está fazendo isso, também alegorizando, mas trazendo com muito bom humor, né? Ela diz assim, pastor, e outros dizem que Absalão é Deus dizendo para abrir salão. Abrir um salão de pregação, um salão para vir à igreja. Isso é alegorizar, isso é loucura. A gente não pode aceitar isso. Você está numa denominação que alegoriza, deixa eu dizer para você assim, cai fora, é Babilônia. Você sabe o que quer dizer a palavra Babilônia, né? Quer dizer confusão, coisa mal resolvida. É Babilônia. Onde já se viu Absalão é para abrir salão. Amorreu é matar o eu. Tem essas loucuras, meus irmãos, minhas irmãs. Existe um negócio para a gente, quando a gente estuda a palavra de Deus, que chama-se hermenêutica. Ninguém é obrigado a saber isso. Estou só dizendo para você, porque eu estou falando dessas loucuras. Então, a pessoa tem que ter uma hermenêutica, no mínimo, razoável. Senão ele não pode ser pregador, senão ele não pode ensinar. Como é que ele vai ensinar se a hermenêutica dele é zero? Né? Não tem jeito. Eles não conhecem regra de hermenêutica bíblica. E aí saem essas loucuras. O que quer dizer hermenêutica? Hermenêutica é interpretar corretamente os livros sagrados, os textos antigos. E o Novo Testamento é hermenêutica.
Isso a gente aprende a fazer. Não pode ficar alegorizando tudo. E não foi só Martinho Lutero que lutou contra esse negócio de ficar trazendo alegorias para a Bíblia. Tem gente que, tem pregador que é engraçadinho, né? Gosta de ficar contando piadinha e vai empurrando heresia para o povo. Não foi só Martinho Lutero, um dos outros líderes da Reforma, Calvino, também renunciou, lutou contra as alegorias, dizendo que as alegorias deturpavam a Bíblia Sagrada. Calvino também era um que ficava no texto de maneira literal. É o Espírito Santo que tem que nos guiar, que nos dirigir. O sujeito quer ser um pregador, quer ser um mestre, ele tem que buscar conhecer as línguas originais dos textos. Não é só estudar, dar uma lidinha na Bíblia e sair pregando. Que Deus vai falar? Que Deus vai falar o quê? Tem que ir lá. Foi escrito aonde? Isso aqui foi escrito no aramaico, então nós temos que ir lá no aramaico. Foi no hebraico. Foi no grego. Nós temos que ir lá. Aí isso dá trabalho. Né? Eu falo para vocês, irmãos, estou aí preparando um estudo, aí, às vezes leva 15, 20 dias, às vezes 3 meses, não fica pronto. O pastor esqueceu. Não esqueci, não terminei. A melhor forma de interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. Se você está nesses lugares que o sujeito... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que isso que eu vou falar, muita gente vai ficar contra o que eu vou falar. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Eu creio que muitas pessoas, muitos homens, têm um chamado de Deus para o ministério de pastoreio, ministério de pastor. Muitos homens têm chamado. O grande problema é que a grande maioria dos que têm chamado não vão se preparar. Eles querem abrir igreja, eles querem o título de pastor, não se preparam. Eles querem abrir salão. E aí ficam essas coisas aí. E ficam prometendo milagres, e deixa eu ler que a irmã escreveu. É claro, eu não estou falando de defeito de igreja. Entenda isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou falando de defeito de homens que comandam igrejas. E não estou falando de defeitos particulares, não. Isso aí é problema dele. Eu estou falando de defeito no ministério, na pregação da palavra de Deus. Vamos separar o que eu estou falando. Não coloca tudo num saco só. Não estou falando, que o sujeito lá, não. Eu estou falando dos ministérios, daqueles que lideram. Né? Por exemplo, o sujeito que é líder de uma denominação, ele não deve se envolver com política, ser vereador, deputado, não deve. Está cheio, está assim, que usam as igrejas para se eleger. O que eu estou falando, na verdade, são as igrejas que têm pastores despreparados. Não que qualquer igreja, mesmo que tenha um pastor preparado, ela tem problema, lógico. Todo lugar que tem um ser humano tem problema. Agora, quando o pastor é preparado, ele resolve o problema. Ele não é mais um problema. É claro que todo lugar tem problema. Onde não tem? Na igreja também tem. Agora, na pregação da palavra não pode ter problema. Não pode. Onde já se viu um pastor não saber o que está pregando? Onde já se viu o sujeito pedir dízimo em Malaquias 3:10? O pastor que faz isso não conhece nada. É
zero de Bíblia. Pode até ter chamado, mas não se preparou, não sabe nada. Aí fica falando essas bobagens, ele fica copiando o que os outros falam. O problema não é copiar o que os outros falam. Se os outros estão pregando a verdade, copie. Pregue a verdade também. O problema é não saber discernir o que é verdade e o que não é. Né? As pessoas gostam de chavões, não é verdade? Tipo, até escrevi aqui. Este varão é canela de fogo. Você já leu isso na Bíblia? Eu nunca li. Aquela irmãzinha caiu no reteté. Jesus alguma vez falou isso? Algum apóstolo falou isso? Todo mundo acha lindo, bate palma, ri, oh, glória a Deus! É assim que vocês fazem, gente. Deus desenrolou o vaso. Desta frase, a única coisa que tem na Bíblia é Deus e vaso. O resto. Manto. Eita, manto, né? O que é isso? E uns que ficam terra, porque eu falei terra. O que é isso? O que é isso? Graças a Deus que eu conquistei a minha Rebeca. Eu quero conversar com você daqui 15 anos, para ver se ela é Rebeca mesmo. É chavão. Chavão de dentro de igreja. Todo mundo acha lindo. Está amarrado. Está amarrado. Meu Deus, está amarrado. O que está amarrado? Como é que se amarra um espírito? O que se amarra um espírito? Me explica. Você conhece espírito? Como é que se amarra um espírito? Aquela mulher era uma Jezebel, armou um laço para mim. Chavão. Que as pessoas falam, os pastores falam. Julgo desigual não vale. Não sabe nem o que estão falando. Está vendo? Ó? Texto fora de contexto completamente. É bênção. O que é bênção? Hoje, tinha um sujeito, ele falou umas 500 vezes, em nome de Jesus. Tudo que ele falava em nome de Jesus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Porque nós vamos lá em nome de Jesus, irmã liga para cá em nome de Jesus, eu estou te esperando em nome de... Gente, o nome do Senhor é santo. E nós vamos para o comercial e já voltamos em nome de Jesus. Irmão, você não sabe falar no rádio, você não tem habilidade, fecha a boca. Para de usar o nome de Deus em vão. É pecado. E as pessoas acham lindo. Ele é uma bênção. Queima! Queima o quê? Como é que se queima? Gente, ninguém está queimando em lugar nenhum ainda. O inferno ainda não foi inaugurado. Ou será lá em Apocalipse, lá na frente, um pouquinho antes do milênio. Então falar queima. Queima o quê? Coloca as mãos para frente aí para queimar. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha, aonde eu estiver, nem que eu estiver lá para pregar, falou, diga para a pessoa que está do seu lado, eu pego minha malinha, minha bíbliazinha e vou embora. Não dizer nada para ninguém que está do meu lado. E ninguém tem que dizer nada para mim. Que história é essa? Jesus nunca falou essas coisas. Ô pastor, mas você é chato. Não, eu não sou chato. Chato é quem não conhece a Bíblia e quer se passar por mestre. Porque Jesus nunca falou essas coisas. Repita comigo. Olhe para mim agora. Quem pode dar um aleluia? Você já viu Jesus falando isso? João, Pedro, Paulo? Eu nunca vi, eu nunca li aqui nenhum deles falando isso. Então eu sou chato. Eu quero ser chato. Eu quero ser chato, mas eu quero ser um chato de Deus. Do que ser uma pessoa bacana, que todo mundo gosta,
mas ser do mundo. Uma das piores coisas que acontecem dentro das igrejas hoje, na grande maioria delas, salvo raríssimas exceções, na maioria absoluta das igrejas, sabe o que acontece? Eles pegam um texto que se enquadra no que eles vão falar, literalmente, né? Na literatura se enquadra, não literalmente. Literariamente se enquadra, mas no contexto do que ele está falando, não. E essa é uma prática comum aí dentro das igrejas. No rádio, então, olha, né? Porque no rádio é assim, eles dizem que estão fazendo um programa evangelístico. Eles passam 55 minutos dando o endereço de onde ficam as igrejas, atendendo o telefone e mostrando testemunho. Que programa evangelístico é esse? Não tem palavra, não tem Bíblia, não tem nada. E sabe quem que paga isso? É você. É você. É o tal do texto fora do contexto, né? É uma frase antiga. Texto fora do contexto gera pretexto. Isso eles fazem muito. Eles ensinam sobre assuntos bíblicos pegando um texto que não tem nada a ver com o assunto. E o difícil é você encontrar pregador hoje, né? Porque hoje a palavra pregador não existe, né? A palavra pregador hoje não existe. Todo mundo hoje é reverendo. O sujeito é bispo. Pastor já é fora de moda. Bom, mas esses que pregam, aí o difícil é você encontrar qualquer um deles. Bom, é fácil. Chega para o seu pastor e pergunta: pastor, o que é uma pregação expositiva? Quer que eu repita? Pastor, o que é uma pregação expositiva? Acabou. Não vai falar para você o que é. Não vai saber falar. E se ele explicar muito bem o que é, aí você diz para ele: por que o senhor não usa esse tipo de pregação, pastor? A verdade é que a grande maioria das igrejas hoje sobrevivem buscando atender às necessidades humanas. Hoje eu vi assim: olha, o senhor falou para mim que dentro de 60 dias eu ia comprar meu carro. Não passou 30, eu comprei. Deus mandou eu te falar. Tá certo. Você sabe o que eles fazem quando vocês ligam para eles? Eu vou ensinar vocês. Cai quem quer. Cai quem é incauto. Você liga lá para o sujeito, não é ele que atende. Ele nunca vai atender você direto no ar. Sempre vai ter um cupincha, uma secla que vai atender fora do ar. Aí ele já vai pegar, né, o que você quer falar e ele já passa para o sujeito que está no ar, já saber, já revelar em cima de tudo que o cara já falou. Aí você, que nem eu ouvi hoje: olha, pastor, bispo, eu quero que o senhor ore pelo meu filho. O senhor orou por ele ontem? Olha só, gente, as pessoas não ouvem isso, porque não tem ouvido preparado. O sujeito falando para o outro, né? O cristão falando para o pastor no rádio. Presta atenção na conversa: pastor, o senhor orou pelo meu filho ontem? Ele melhorou, mas depois ele piorou à noite, precisou ser internado com dores. Eu orei, né? Ele melhorou. E agora ele está internado? Pô, se o cara orou e o sujeito foi internado à noite, alguma coisa está errada nessa oração. Mas vamos continuar ouvindo. Então ele foi internado. E o que ele tem? Não sabe, pode ser apendicite. Então agora nós vamos orar para Deus livrar ele da morte, viu?
Nós vamos pedir para Deus livrar da morte, para Deus colocar um médico bom na vida dele, operar ele, daqui a pouquinho ele está em casa, porque nós vamos orar. O que você acha disso? Que eu acabei de falar. Isso eu ouvi hoje no rádio. Bom, se o sujeito orou e o cara foi internado à noite, a oração dele foi zero. Raramente acontece, mas é raro, não é comum. O sujeito estar internado por apêndice inflamada e morrer. É raro, porque ele está internado, eles abrem, no último caso, retiram o apêndice que está inflamado, que chama-se apendicite suporada. Então o que ele está dizendo? Primeiro ele coloca medo que o filho do sujeito vai morrer. Não, porque nós vamos orar e ele não vai morrer. Não vai morrer mesmo, porque ele está no hospital. Não está no hospital não por sua causa, mas pela graça de Deus, porque a sua oração foi zero. Ele está no hospital, aí o espertão lá já diz, agora os médicos vão ter que ser usados por Deus. Mas a sua oração serve para quê? Agora são os médicos. Quando você orou ontem, você não falou, olha, acho bom você procurar os médicos, você não falou. Mas agora precisa de médico. Agora não é mais só o seu Deus, é médico. E como operação de apêndice, o sujeito opera 1, 2 dias, ele está em casa mesmo. Aí ele vai voltar, não vai morrer. É claro que ele não vai morrer. A não ser que tivesse estourado o apêndice dele em casa. Aí correria risco, mas está lá no hospital. Você vê que é um charlatanismo, é um preparo da mentira. E se você parar e ouvir, é nojento. Eu me senti enojado ouvindo isso hoje. E é isso. É isso, de cabo a rabo é isso. É só mentira. Eles vão montando no que a pessoa vai falando. É só a necessidade humana. Não há espaço para a doutrina da graça. Até porque o foco nessas igrejas aí, você acha que é Cristo? O foco é o pastor. Ele se enche de título para quê? Ele é missionário, ele é reverendo, ele é bispo, ele é profeta, ele é pastor, ele é ungido, ele é um segundo Paulo aqui na terra. Ele é o foco. Não é Cristo. Para quê? Jesus, para quê? Jesus deixa para lá. O negócio é ele. E essas reuniões, porque não são cultos, né? Culto é a Deus. Essas reuniões aí, outra que eu ouvi, olha, presença confirmada do fulano de tal hoje à noite. E daí? E daí? Parece que a pessoa que vai lá é o próprio Deus que está indo lá. Se ele vai, se ele não vai, tanto faz como tanto fez. Quem tem que estar lá para receber ou não o culto é Deus, o pastor, o apóstolo. Olha, hoje à noite, presença, pode ouvir se não é isso, gente. Presença confirmada do homem de Deus que vem lá não sei de onde. É como se aqui não tivesse homem de Deus, né? Precisasse vir lá do Paraná, de Santa Bárbara, de Bitibitive, Los Parome. Os que vêm de fora são sempre melhores. Tudo focado na autoajuda e bem-estar do homem. Só isso, satisfação humana. Eles abrem mão da mensagem da cruz e se tornam mestres de autoajuda. E ficam massageando o ego das pessoas e as pessoas massageiam o ego deles. Não tem doutrina, ninguém fala de graça, de perdão, de vida eterna. Para quê? Ouçam as programações do rádio, da televisão, vão nas igrejas. Ninguém fala, você não vai ouvir falar disso, juízo final, não vai ouvir. É só essas coisas aí, autoajuda, entendeu? Para quê? Isso não atrai gente.
Eles querem atrair gente. Quanto mais gente, mais cheia a sacolinha, mais cheia a salva. Por causa disso que é campanha dos 7 dias. Aí obriga o sujeito de 7 dias lá. Agora 7 dias já está fora de moda. Eles estão fazendo de 21 dias agora. 21. Se você for 21 dias numa campanha e cada dia você der R$10, você vai dar R$210 lá. E é isso que eles querem. Você imagina 300 pessoas a R$210 cada uma, faça as contas aí, só na campanha. Porque tudo é focado na riqueza e na prosperidade. Você viu o testemunho da outra que eu acabei de falar aqui? Olha, daqui 60 dias você vai comprar o seu carro. Ah, tá bom. Pronto. É focado no quê? Riqueza, prosperidade, satisfação humana. É a bênção de Deus em primeiro lugar. E na maioria das vezes não é bênção e não é de Deus. E as pessoas são tão cegas, são tão sem instrução bíblica, que nenhum deles quer ouvir isso que eu estou falando. O vídeo vai ficar aqui no YouTube e vai estar postado aqui no Facebook e vai estar postado no YouTube. Você vai ver. Isso aqui ninguém quer ouvir. Eles querem ouvir. Então, como eu estava dizendo lá, existe hoje uma ausência do Evangelho. As pessoas acham que são crentes, que são cristãs, mas nos púlpitos ninguém prega o Evangelho. Prega tudo. Futebol, tudo, política. Né? Agora, o ano que vem tem eleição. Você vai ver o que vai chover de candidato dentro das igrejas e o que vai sair de candidato pastor. É claro que isso não é bíblico. Nenhum homem de Deus passou por escrutínio. Nenhum homem de Deus foi eleito. Pastor, mas como que não pode ser vereador? Davi não era rei? Sim, mas ele foi eleito? Ou foi ungido por Deus? Você, para ser vereador, você tem que ser eleito. E tem que mentir a beça. E depois de eleito, tem que continuar mentindo por mais 4 anos. E diga que o que eu estou falando é mentira. Se você disser que é mentira, eu vou pedir para você provar que é mentira, porque é fácil provar que é verdade. Valorizam o poder do diabo, colocam o diabo em primeiro lugar. Parece que eles estão cultuando o diabo. Eu já disse várias vezes aqui, a maioria dessas igrejas, até de grande status, se tirarem o diabo de dentro da igreja, elas fecham. Porque aí, como é que elas vão fazer sem o diabo? Não vão fazer nada. Porque eles supervalorizam o poder do diabo. Parece que o diabo é que manda tudo. O diabo abre cova, o diabo põe doença. Eu não vejo isso na Bíblia. Para cristão, não. O sujeito que está lá dentro da igreja subentende-se que ele é cristão. Como é que o diabo vai abrir uma cova para um cristão? Da onde vocês tiraram isso? Textos fora do contexto. Invenção. Gente, nosso tempo está estourado aqui. Na verdade, se você está numa dessas igrejas aí, com esses chavões, pedindo dízimo, viu? O dízimo para a igreja não é bíblico. E eu desafio aqui qualquer um, o vídeo está gravado. Desafio qualquer um, de qualquer denominação, a provar o contrário para mim. Que o dízimo é para a igreja. Por favor, não use Malaquias 3,10, porque é um absurdo do absurdo um pastor, ou alguém que tem o título de pastor, não saber para quem Malaquias 3,10 está falando. Não me venha falar também, por favor, daquela passagem de Jesus se referindo aos fariseus, dizendo do coentro, do cominho, da hortelã, porque ele também não está falando com a igreja.
Excluindo-se essas duas passagens, qual que sobra para pedir dízimo para a igreja? Se a única passagem do Novo Testamento, eu estou fazendo uma afirmativa, você tem todo o direito de retrucar biblicamente. A única passagem da Bíblia no Novo Testamento, que é para a igreja, obviamente, que fala de dinheiro, é 2 Coríntios, se eu não estiver enganado, e antes de me enganar, eu já vou confirmar. 2 Coríntios deve ser 9:7. Ou 7:9. Não, é 9:7 mesmo. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E agora? Vamos lá. Tá aqui, ó, tá gravado. Tá falando de dízimo? Tá falando de oferta, hein? Nem de dízimo é, porque não tem dízimo para a igreja. Então, se você está numa igreja que fica pedindo oferta 50 vezes por culto, 350 vezes por semana, 1 zilhão de vezes no mês, é problema seu. Mas que é uma Babilônia, é. Se você está numa igreja que o pregador não sabe o que ele está pregando, ele chega lá e o Espírito Santo está falando, cai fora. A Bíblia diz, sai da Babilônia. O que você está fazendo aí? Tem que ter coragem para sair da Babilônia. A mulher de Ló, vou, não vou, será que eu vou? Faltou coragem. É o que falta, mas eu vou sair de lá, eu vou para onde? Quem falou que você tem que ir para algum lugar? Você não pode sair de perto de Cristo, sair de perto de homens, né? A gente sai. Amigos nos abandonam, pessoas que ficam, estou do seu lado, pastor, porque deve aqui estamos juntos. Cadê? Estou vendo nenhum aqui do meu lado, aqueles que falavam isso para mim. Nenhum. Pastor, o que você precisa, graças a Deus, eu já sou, né, descolado também, né? Eu não fico dependendo de ninguém, não. Mas cadê eles? Não sai de perto de Jesus. E saiba, quando você está perto de Jesus, não seja, perdão, usar esse termo assim tão desagradável, não é hábito, mas é o limite mesmo, não seja um patso. Se você não souber o que é patso, procura na internet. Né? Não seja um incauto, que é o termo que a Bíblia usa. Não seja um abobalhado espiritual, não seja um drogado espiritual que vive correndo atrás dos traficantes espirituais. Fique com Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador. Este é o nosso Senhor. Amado Deus, querido Pai, bendito é o Senhor. Nós te agradecemos, te glorificamos por tudo que o Senhor nos alerta. São alertas constantes, repetidos, mas verdadeiros. Continua, eu suplico, Senhor, falando com os meus irmãos, com as minhas irmãs, através desses 2 vídeos, que pessoas possam ver, ouvir e terem os seus olhos abertos para a verdade que é única e exclusivamente Jesus. Ninguém, em tempo nenhum, será julgado por seguir exclusivamente o que está na Bíblia. Esta é minha oração, no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém.